Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho também da anatomia patológica das neoplasias, tá? Começando com a anatomia patológica macroscópica e depois passando um pouco para a anatomia patológica microscópica. Quando a gente fala de anatomia patológica macroscópica, há uma classificação por alguns autores que pode gerar um pouco de confusão, mas é bom que a gente saiba, né? Que é você classificar os tumores em nodular, ulcerado, vegetante e infiltrativo. Não é uma classificação clássica, muito clássica não, mas ajuda a entender um pouco, né? Nodular, ulcerado, vegetante e infiltrativo. O que seria uma lesão nodular? É quando ela cresce na intimidade de um órgão, por exemplo, esse adenoma de parótida crescendo na intimidade do órgão, né? Esse leiomioma de útero também. Obviamente eu sei que aqui a gente não está fazendo anatomia patológica, porque a gente está vendo o paciente. Mas depois que esse tumor for removido, você vai fazer anatomia patológica. Então, macroscopicamente, ele é um tumor nodular, assim como esse tumor ele cresce na intimidade do órgão, né? Obviamente eu sei que também que eu estou mostrando uma foto clínica, não é? Que depois de removida a lesão vai gerar uma anatomia patológica macroscópica. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente exemplificar também uma macroscopia nodular, ou seja, o tumor é como se fosse um nódulo que cresce na intimidade de um órgão. Aqui ele está bem na musculatura da língua. Esse aqui é um neurolemoma, né? Um chivanoma que a gente mostrou até numa videoaula anterior. E agora sim, macroscopicamente, a gente consegue ver como é que ele é muitas vezes bem delimitado, né? Muitas vezes até encapsulado. A maioria dos tumores nodulares são benignos, mas nada impede de você ter macroscopicamente um tumor nodular que seja maligno. Então a gente tem que estar atento com isso também. Essa classificação, como eu disse, ela é um pouco controversa, mas é bom que a gente a compreenda. Os tumores também podem ser ulcerados, né? O que são tumores macroscopicamente ulcerados? É quando eu tenho um tumor que cresce na superfície, por exemplo, de um epitélio, da pele ou da mucosa, e que essa superfície se encontra necrosada. Então dá a impressão de ulcerado. Aqui eu estou vendo no paciente, não é uma peça ainda, mas como removido, quando for removido, macroscopicamente que você vai ver o que? Uma superfície ulcerada, necrosada. E geralmente isso ocorre mais nas neoplasias malignas, porque como eu já falei, nas neoplasias malignas, o parênquima cresce a uma velocidade muito alta e muitas vezes o estroma, que é o tecido conjuntivo que nutre o tumor, não acompanha o parênquima, né? Então a gente tem um aspecto ulcerado. Macroscopicamente, as neoplasias também podem ser vegetantes. Vegetante geralmente é quando tem uma neoplasia numa superfície de pele ou de mucosa também, e ela cresce para fora, fazendo um aspecto vegetante, assim como eu estou vendo aqui nesse carcinoma de boca, né? Ele tem um aspecto vegetante, ou nesse adenoma de intestino, olha. A impressão que a gente tem é que ele cresce muito para fora. Vejam bem, hein? Aqui eu estou mostrando uma neoplasia benigna, que é um adenoma de intestino, e uma neoplasia maligna, que é um carcinoma de mucosa oral, ambos com aspecto vegetante. Então, não necessariamente essa macroscopia que vai me dizer se a lesão é benigna ou se é maligna, né? A gente sabe que tem outros pontos aí importantes. Bem, algumas lesões também podem ter um aspecto infiltrativo, como eu estou vendo aqui nesse adenoma de intestino, desculpe, um adenocarcinoma de intestino, e nesse adenocarcinoma de estômago. O que seria infiltrativo? A gente percebe que as bordas do tumor ficam infiltrativas, endurecidas. Aqui eu tenho uma grande área de necrose também, nessa região e nessa região aqui. Mas olha como é que as bordas estão infiltrativas, endurecidas. Isso é muito mais característico até de uma neoplasia maligna, né? Esse aspecto infiltrativo.
A gente está vendo aqui numa paciente, não é uma peça, né? Não é ainda anatomia patológica macroscópica, mas é um carcinoma na borda lateral de língua e eu tenho um aspecto infiltrativo. Isso aqui é uma pequena úlcera, isso aqui toda a região sendo infiltrada pelo tumor, tanto que você passa o dedo e tem um aspecto endurecido, olha. Então todo esse aspecto aqui, toda essa região aqui da borda da úlcera é infiltrativa. Bem, com relação à microscopia, é importante a gente entender primeiro que toda neoplasia tem parênquima e estroma. O que é o parênquima? O parênquima é a célula neoplásica, a célula tumoral, a célula que tem proliferação celular autônoma. E o que é o estroma? O estroma é o tecido conjuntivo que nutre o tumor. Olha que interessante, isso aqui, olha, é um carcinoma de células escamosas de lábio, tá? Eu tenho aqui o epitélio normal nessa região, aqui também o epitélio normal. E olha como que esse carcinoma de células escamosas de lábio ele começa a infiltrar, né, nessa região aqui de lâmina própria. Vou aumentar um pouquinho essa região aqui para a gente discutir um pouquinho o parênquima e estroma, né? Lembrando que a neoplasia está aqui. Aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, é da neoplasia, até aqui. Vamos aumentar aqui para a gente poder discutir um pouco. Olha, aumentando eu tenho o epitélio normal e aqui eu tenho a neoplasia. O que é o parênquima? É a célula neoplásica. Então essas células epiteliais aqui que estão infiltrando a lâmina própria são o parênquima, estão vendo? O epitélio normal e de repente ele vem aqui, ó, e infiltra a lâmina própria. Isso aqui é o parênquima. E o que é o estroma? O estroma é esse tecido conjuntivo aqui que nutre o tumor, né? O estroma não é neoplásico, o parênquima é neoplásico. Então, todo esse tecido conjuntivo que eu vejo aqui, ó, que vai nutrir o tumor, a gente chama de estroma. E as células epiteliais, aqui que estão invadindo, esse aqui é um carcinoma, as células epiteliais são o que eu chamo de parênquima. Então, o parênquima é a célula que está proliferando, a célula neoplásica. O estroma é o tecido conjuntivo que nutre o tumor. Ainda dentro de microscopia, é interessante que a gente puxe algumas características de neoplasias benignas, né? Lembrando que microscopicamente o que a gente tem de principal nas neoplasias benignas é que elas têm um crescimento expansivo, muitas vezes encapsulado, e que elas são bem diferenciadas. O que é isso, ser bem diferenciada do ponto de vista histológico? Ser bem diferenciada é lembrar o tecido de origem, né? Ter pouca atipia e lembrar o tecido de origem. Então vamos ver um pouquinho a microscopia. Olha, esse aqui eu já mostrei esse caso, um osteolipoma, né? Mas chama atenção aqui, olha, uma cápsula de tecido conjuntivo. Por quê? Porque a lesão, além de ser bem delimitada, ela ainda é encapsulada, né? Nem sempre as neoplasias benignas são encapsuladas, mas essa, além de bem delimitada, ainda é encapsulada. Então ela tem uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. Quando eu olho aqui, olha, na região da neoplasia, o que me chama a atenção é que eu tenho tecido ósseo e tecido adiposo, né? Isso é um osteolipoma. E tanto o tecido ósseo como o tecido adiposo lembram muito o tecido de origem. Por quê? Porque essa neoplasia ela é bem diferenciada, né? Ser bem diferenciada é lembrar o tecido de origem e ter pouca atipia. Isso é típico de neoplasias benignas, né? Bem, na neoplasia maligna é um pouquinho diferente a microscopia. Primeiro que a célula cresce de forma infiltrativa e não expansiva, não tem cápsula, né? E segundo que ela pode ser bem ou mal diferenciada, é uma outra característica, né? Então as neoplasias malignas podem ser bem diferenciadas, mas muitas delas são mal diferenciadas. Quando a gente caminha um pouco, eu já mostrei isso aqui, né, na aula passada, eu vou passar rapidamente aqui. É interessante entender que quando a neoplasia é mal diferenciada, ela, além de não lembrar o tecido de origem, ela tem muita atipia celular. O que é atipia? Nucleolo proeminente, hipercromatismo nuclear, o núcleo é muito corado, pleomorfismo nuclear, o núcleo com várias formas, aumento na relação núcleo-citoplasma ou simplesmente aumento do volume do núcleo, aumento do número de mitoses atípicas e multinucleação, que é quando quando os núcleos se dividem, mas a célula não. Então, nas neoplasias malignas, a gente pode encontrar isso aqui, atipia celular.
ou seja, são características, né, células atípicas, que caracterizam a neoplasia mal diferenciada. A neoplasia maligna pode ser bem diferenciada, mas ela também pode ser mal diferenciada. E quando ela é mal diferenciada, ela não lembra tanto o tecido de origem e ela tem muita atipia celular. Quando a gente pega esse corte histológico, que eu mostrei já também na aula, de um carcinoma de células escamosas, eu tenho aqui o epitélio de revestimento, mas o que esse tumor está fazendo? Ele está infiltrando. Essa é uma grande característica também de neoplasia maligna, né? Um crescimento infiltrativo. O tumor está infiltrando aqui a lâmina própria. É um crescimento infiltrativo. Quando eu aumento um pouquinho mais, ó, eu vejo o epitélio aqui em cima, né? Mas ele vai infiltrando a lâmina própria. E essa neoplasia ela tem características de atipia celular, né? Núcleos hipercorados, figuras de mitose típicas como essa ou atípicas, alguns nucléolos proeminentes, alguns núcleos com vários formatos. Eu tenho aqui uma outra mitose atípica. Então, é tipicamente uma neoplasia mal diferenciada. Olha, a mitose atípica, que ela parece um ventilador, ela é tripolar, não é? Eu tenho aqui núcleos volumosos, hipercorados, isso tudo é tipo de neoplasia maligna. Inclusive, eu tenho até áreas de necrose, né, que podem ocorrer do ponto de vista histológico. Então, histologicamente, ela, além de apresentar tanta atipia, olha só, esse núcleo aqui hipercorado, pleomórfico, figuras de mitose, né, além de apresentar muita atipia, ela tem um crescimento infiltrativo, né? Isso é típico das neoplasias malignas. Então, recapitulando, do ponto de vista da anatomia patológica microscópica, nas neoplasias benignas eu vou ver muitas vezes um crescimento expansivo e vejo células bem diferenciadas, ou seja, que lembram o tecido de origem. Já na neoplasia maligna, não. Vou ver um crescimento infiltrativo na anatomia patológica microscópica e também eu posso ter tumores bem diferenciados ou mal diferenciados. Bem diferenciados, eles até lembram o tecido de origem. Mal diferenciado, ele não lembra tanto desse de origem, tem muita atipia. Foi o que a gente mostrou nessa aula aqui.